Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando nossa devocional pela página da Igreja Metodista em Paulínia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, o nosso Senhor. Gostaria de convidar você para estar orando junto conosco nesta manhã, para que Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, graças te damos, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã que se renova sobre nossas vidas. Te agradecemos pela sua misericórdia, meu Pai, que se estende sobre cada um de nós a cada manhã. E por causa desta misericórdia, não somos consumidos, ó Deus. E isto nos revela o amor que o Senhor tem tido para com cada um de nós, o cuidado, a proteção que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pai, nem a vida toda seria suficiente para agradecermos, Pai, tudo que o Senhor já fez por nós. Mas, ainda assim, meu Pai, continuamos, meu Pai, agradecendo, Deus, porque o que opera em nós é essa gratidão, essa mesma gratidão que nos leva a viver uma vida de fé, uma fé pela qual, meu Pai, aprendemos a ter paciência, aprendemos com a paciência e adquirimos experiência. E com a experiência, meu Pai, aprendemos a ter esperança. E o Senhor é a nossa esperança, Deus. A nossa esperança está no Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem pode realmente nos ajudar. Sabemos que no Senhor encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. No Senhor encontramos o verdadeiro conselho. Pai, toma-nos em teus braços, Senhor. Fala, meu Pai, fala aos nossos corações, como um pai fala ao filho, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos permita, meu Pai, estarmos em sua presença. Nos toma em tuas mãos, ó Deus. Toma glória para si de todo este tempo. Nos conduza, meu Pai, diante das suas palavras, dos seus ensinamentos. E venha falar conosco, ó Deus. É o que pedimos ao Senhor, porque é o que mais queremos neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje vamos falar um pouco sobre a paciência, a experiência e a esperança. Amém? Esses três são frutos da justificação pela fé. No livro de Romanos, capítulo 5, vamos ler aqui agora, está escrito assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, fomos justificados pela fé. O que seria isso? Porque se fôssemos justificados pela lei, como antes observava-se apenas a lei, seríamos certamente condenados, porque todos já haviam pecado. Mas foi preciso a graça na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo vir à terra, para que todos nós fôssemos alcançados por esta graça e justificados por meio da fé, para que não
para que não fôssemos condenados pela própria lei, pelas próprias transgressões dos pecados que existiam em nossas vidas. Por isso fomos justificados pela fé e não pela lei, porque se fosse pela lei, certamente seríamos acusados e condenados. Mas, mesmo não sendo merecedores, fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós numa cruz. Sendo assim, fomos justificados pela fé, não porque merecíamos, não porque éramos cumpridores da lei, não porque éramos zelosos pelas doutrinas, pela religiosidade, mas sim, simplesmente, num ato de amor e misericórdia de Deus. A Bíblia relata que Deus amou o mundo, ou seja, nós, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que morresse numa cruz por todos os nossos pecados. E aquele que cresce nessa morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Por isso fomos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa justificação temos paz com Deus. Nesta justificação encontramos paz com Deus. Porque outrora, quando vivíamos ainda uma vida de pecado, apenas observadores da lei, tentando cumprir, alguns sim, outros não. Quando vivíamos outrora nessa situação, éramos tidos como inimigos de Deus. E Jesus, no seu ato de graça e de fé, dando a vida por todos nós, nos reconciliou novamente com Deus, fazendo assim que vivamos em paz com Deus. E é esse o tempo que Deus tem proposto para cada um de nós aqui na terra. Se entendermos esta condição de vida na qual o Senhor nos propôs, uma vida de paz, não com o mundo, mas uma vida de paz com Deus. Por que não paz com o mundo? Porque o mundo, meu irmão e minha irmã, o mundo é injusto. O mundo, ele arma ciladas, situações. O mundo tem sido massacrante na vida de muitas pessoas. Por isso não encontramos paz para viver com o mundo, porque o mundo é injusto. E aqui na Bíblia ainda diz que este mundo já é do maligno. Este mundo, ele não interessa ao reino dos céus. O que interessa ao reino dos céus é você, sou eu. A nossa alma é o que interessa ao reino dos céus. O Senhor, ele não veio aqui para ganhar o mundo. Ele veio para vencer o mundo. E veio para ganhar as almas que aqui existem no mundo. Almas estas dadas a Ele por Deus. Por isso não encontramos paz com o mundo. Porque no mundo teremos aflições, teremos perseguições, passaremos por humilhações, passaremos por tribulações. Por isso não encontramos paz com o mundo. Mas podemos encontrar paz com Deus. Podemos viver em paz com Deus. Por quê? Porque fomos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
que derramou da sua graça. E aonde havia pecado, a graça superabundou, a graça cobriu, a graça curou, a graça do nosso Senhor Jesus salvou. Irmãos, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, por meio desta justificação, por meio desta fé, temos entrado na graça, no tempo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é este tempo presente no qual vivemos hoje, o tempo da graça, o tempo da misericórdia do Senhor que tem sido renovada a cada manhã sobre nossas vidas. E por causa desta misericórdia não somos consumidos. Isso nos revela o tamanho do amor que o Senhor Deus tem para com cada um de nós, renovando a cada manhã a sua misericórdia sobre nossas vidas, com graça, com amor. Isso nos revela o cuidado que Deus tem tido com cada um de nós, nos perdoando, nos livrando, nos ajudando, nos provendo, nos sustentando. É o cuidado, é o amor de Deus sobre nossas vidas. Então, cada manhã na qual a misericórdia de Deus é renovada sobre sua vida, tenha certeza que o amor de Deus está sendo ali derramado sobre você a cada manhã, como nesta manhã. Fomos renovados, fomos alcançados pela graça, fomos inundados pela misericórdia do Senhor. A esta manhã, Deus derramou do seu amor sobre nossas vidas, através da sua misericórdia. Então, nós entramos nesta graça por meio da fé, ou seja, crendo que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar e ressuscitou e hoje reina e ao trono está do lado do Pai, se preparando para voltar. Então, crendo na morte e ressurreição de Cristo, crendo em Cristo como Senhor único e Salvador em sua vida, você tem acesso a esta graça. Você entra nesta graça. Você passa a viver no período da graça, porque muitos vivem no tempo da graça, mas não conhecem a graça. Muitos vivem no tempo da graça, mas não entendem a graça. Muitos vivem neste tempo que é o tempo da graça de Cristo, mas passam por situações difíceis em suas vidas e tentam resolver com suas próprias forças. E não sabem muitas vezes, ou não lembram, se souberam, que existe uma graça que pode ser concedida sobre a vida destes para amenizar essas situações, porque as aflições, as tribulações são inevitáveis. Por isso, a paz verdadeira que encontramos é uma paz de uma vida com Deus. E dificilmente você encontrará uma paz de uma vida com o mundo, porque aquele que ama o mundo se distancia de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquele que vive pela fé, aquele que vive e sabe, tem consciência que tem vivido no tempo da graça, esse se gloria, se alegra na esperança da glória de Deus. Esse vive um tempo de esperança em sua vida. Viver pela fé é viver esperando, é viver um tempo de esperança. Viver pela fé é viver crendo, tendo a certeza de que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Viver pela fé é viver ali, debaixo da autoridade de Deus, sabendo que Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação em sua vida. E se algo tem acontecido em sua vida, que talvez
não tenha algo que tenha sido desconfortável sobre sua vida, você sabe que Deus ainda assim permite que situações aconteçam em sua vida para que certas coisas sejam corrigidas. Então este vive absolutamente debaixo da graça de Deus, seja em dias bons ou não. Sabe que o que está acontecendo agora pode ser algo que Deus está permitindo para corrigir tal situação, e vive uma vida de gratidão, indiferente da circunstância na qual está vivendo, da situação na qual está vivendo. Ele não exclui a gratidão do seu coração. Ele não retira da sua vida a gratidão, porque ele já recebeu essa graça, a salvação. Hoje vive pela fé, crendo, e não são as aflições, as tribulações do mundo que vão mudar a fé que ele tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vivemos firmes. Por que vivemos firmes? Porque vivemos na esperança de Deus. Quando você vive e espera em Deus, você vive firme, sem titubear. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus e espera em Deus, você tem firmeza no propósito. Você tem firmeza nos seus objetivos. Você tem foco na vida. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus e espera no Senhor, você descansa. Você descansa em meio às batalhas, porque você sabe que Deus está no controle de tudo e no tempo certo acontecerá. Lembrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Deus sim tem o tempo certo para cada propósito acontecer em nossas vidas, meu amigo, minha amiga. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Viver na fé é viver esperando em Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tristezas, às dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Viver na fé, debaixo da graça, é gloriar-se em Deus, é alegrar-se em Deus, é esperar em Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações. Viver na fé é ter firmeza em Deus, é viver esperando em Deus, é se alegrar em Deus, é não deixar de ser grato a Deus, mesmo em meio às tribulações, é não abandonar o caminho, é não desprezar os amigos, é não desfazer das pessoas que te amam, é não sair da igreja, é não desistir da fé. Se gloriar em Deus em meio às tribulações é não desistir de si mesmo, é não abandonar a fé, é não deixar de lado seus princípios, seus valores. E o que temos visto é justamente o contrário. Em tempos de ventos fortes, parece que a primeira palavra que soa em nossos pensamentos é desistência. E muitos, diante dessas dificuldades, desistem, abrem mão de tudo, largam tudo. Muitas vezes nem olham para trás para ver as pessoas que deixou pelo meio do caminho. Viver na fé não é isso. Viver na fé é esperar, é não desistir, é não abandonar a fé, mesmo em meio às tribulações. Isso é se gloriar em Deus, é alegrar-se no Senhor, é ter esperança em Deus, porque embora você esteja passando um momento difícil, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E qualquer momento, este momento difícil que você está passando, vai passar. Você se lembrará disso como uma luta, uma superação, na qual você venceu por Cristo, através da fé. Amém? A esperança, no versículo 3 ainda.
sabendo que a tribulação ela produz paciência, né? Os momentos difíceis que passamos em nossa vida, os problemas, muitas vezes eles vêm e durante esses problemas eles vai gerando dentro de nós o fruto da paciência. A paciência é um fruto. E a paciência, esse fruto da paciência, às vezes ele é gerado em meio à dor. Esse fruto da paciência, às vezes ele é gerado em meio às dificuldades, em meio à aflição, em meio à perseguição. O fruto da paciência, ele é gerado em dias de luta. Porque é diferente você esperar um sonho se realizar, que pode acontecer ou não. É diferente de esperar para passar um problema. Muitas pessoas passam grandes problemas em sua vida, travam noites de lutas intensas. Muitas pessoas, no momento dessas lutas, escutam aquele versículo, como por exemplo aquele que diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma pessoa que está no meio de uma luta, de uma batalha ali em sua vida, sofrendo, chorando, quando ela escuta esse versículo, ela tem a esperança e ali dentro dela é gerada a paciência, porque ela sabe que aquilo que ela está vivendo passará. Isso quer dizer que amanhã a alegria virá, esse problema será resolvido e acabou? Não, não é assim. Isso quer dizer que pela manhã a misericórdia do Senhor se renovará em sua vida. E por causa disso você terá uma nova oportunidade, uma nova chance. Através da misericórdia do Senhor, existe alegria em sua vida pela manhã. Isso quer dizer que as lágrimas passarão. Então, quando passamos por situações em nossa vida, situações que muitas vezes nos traz tristeza, verdadeiros problemas, aprendemos no meio de tudo isso a ter paciência. Porque somos obrigados a esperar. Somos obrigados a esperar. Quando você está doente, por exemplo, com uma enfermidade, você vai no médico, precisa tomar um antibiótico. E aí você está com dor, está sofrendo e você começa a tomar um antibiótico hoje. O antibiótico ele só vai começar a fazer efeito após 72 horas. Ou seja, já foi diagnosticada a sua doença. Você já está tomando o remédio para sanar essa doença. Mas ainda assim, você tem que esperar 3 dias para começar a fazer efeito o remédio no seu corpo. E para você começar a sentir alívio dessas dores. Compreende? A gente vai gerando paciência. É preciso aprender a ter paciência, a esperar. Às vezes você está ali vivendo uma situação difícil, está endividado, você não sabe como vai pagar suas contas, você está desesperado e o pagamento do mês já foi, você está no meio do mês, o próximo pagamento vai demorar ainda 15 dias e ali aquelas dívidas estão te tirando a sua paz. Você está ali numa perturbação, aquilo está te tirando o sono, você deixa às vezes até de se alimentar porque você está ali incomodado com aquilo, você precisa pagar aquilo, mas você só vai receber daqui 15 dias. Você vai aprender a trazer equilíbrio ao seu coração, tirar essa ansiedade que existe dentro de você. Você vai ter que aprender a esperar esses 15 dias até receber, para poder pagar essas dívidas. A gente vai adquirindo paciência em meio às tribulações. Você está vivendo ali um conflito no seu lar, no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. Vocês discutem, acontece uma briga terrível, um não está mais olhando para a cara do outro, a mulher está nervosa, o homem está nervoso. Você não sabe o que está acontecendo na sua casa, falta paz, falta equilíbrio.
e você tenta ali argumentar, você quer conversar, você quer argumentar, você quer explicar, você quer dizer seu ponto de vista, só que a pessoa do outro lado está muito nervosa. Ela não vai querer te ouvir, ela não vai querer saber naquele momento. Nada do que você disser vai mudar aquele sentimento que ela está sentindo ali, muitas vezes até mesmo de raiva. Nada do que você fizer ou falar vai reverter aquela situação naquele exato momento, porque é preciso aprender a ter paciência. Deixar a poeira baixar, deixar ela se acalmar, deixar ele ficar tranquilo, deixa ele pensar, deixa ela respirar um ar, deixa as coisas se acalmarem, deixa as coisas se encontrarem em seus lugares. E aí sim, quando eu estiver mais calmo, quando eu estiver mais tranquilo, você vem e conversa de uma forma pacífica, amistosa, amorosa. Mas durante este tempo em que a ira está ali, naquele momento em que há uma raiva, há um descontrole naquela situação, a melhor coisa que tem se fazer é ter paciência, é esperar. Por isso é preciso aprender. Por isso aprendemos a paciência no meio das tribulações. E sabendo que a paciência, ela gera experiência. A tribulação, ela produz paciência. Os problemas que passamos na nossa vida, as tribulações, produzem paciência em nós. E a paciência que é gerada em nós, no nosso coração, ela traz experiência. Ter experiência, meu amigo, minha amiga, é passar por uma situação, olhar para aquilo e dizer assim: eu conheço isso. Eu já passei por isso. Eu não vou mais perder minha cabeça por causa disso. Eu não vou me escandalizar, nem gritar, nem xingar por causa disso. Eu já passei por essa situação. Ter experiência é ver alguém chegar em você e dizer: tô passando por isso e por isso. Meu casamento tá um inferno, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ter experiência é olhar para esta pessoa que está passando pelo que você já passou e superou. Ter experiência é olhar para essa pessoa que está passando pelo que você já passou e dizer para ela: olha, calma, tem jeito. Eu já passei por isso. Deus me ajudou. Eu tive fé em Jesus Cristo. É preciso ter paciência. Porque depois que você adquire a paciência em meio à tribulação, você passa a viver com experiência. Outras tribulações virão? Sim. Outros problemas acontecerão? Sim. Mas agora você tem experiência para lidar com toda aquela situação. Agora você não vai mais perder o controle. Agora você tem experiência para lidar com esses problemas. A paciência dentro de nós, que é gerada no meio das tribulações, que é produzida pelas tribulações, essa paciência gera em nós também experiência. E a experiência é o que nos traz sabedoria para lidar com cada situação da vida. É saber que uma pessoa muitas vezes vem com pau e pedra para cima de você, te xingando, te ofendendo, te humilhando. Se fosse antigamente, você partia para cima, ia para porrada com essa pessoa. Xingava, baixava o nível, saía do salto, não é verdade? Mas hoje não. Você já passou por tanta coisa na sua vida, tanta coisa, que você aprendeu a ter paciência, até mesmo com os problemas, porque você sabe que cada problema, assim como tem um começo, também tem um fim. Então você já passou por tantas coisas na sua vida que você aprendeu a ter paciência. E agora essas pessoas vêm contra você com paus e pedras, parece que está até sendo usado pelo inimigo, e você já não vai mais bater de frente como antigamente. Você já não vai xingar como antigamente. Você não vai baixar mais o nível como antigamente. Agora você tem experiência. Agora aquilo que vem contra você já não te atinge mais com tanta força. Já até aquilo que vem contra você já não te derruba mais. Já não incomoda mais.
porque você já passou por tantas coisas na sua vida, que você aprendeu a ter paciência. E através da paciência, você adquiriu experiência. E agora você sabe que isso é só um momento de raiva, que isso é só um momento de pânico, que isso é só um desespero. Isso vai passar e isso aí não vai alterar a fé que já existe dentro de você. E a paciência, ela gera experiência, e a experiência gera o quê? A esperança. Ter experiência não é se conformar apenas com o sofrimento e dizer eu já passei por isso e fica por isso mesmo, tá bom assim. Não. Ter experiência é ter esperança. Ter experiência é saber que você está passando por um momento difícil, mas você espera que esse momento vai acabar e novos tempos virão sobre sua vida. Ter experiência é saber que você está passando por uma fase difícil no seu casamento, mas você tem a esperança em Deus que o seu casamento será restaurado. Ter experiência é saber que você está trabalhando, está se dedicando no seu serviço, você está sendo perseguido, está sendo humilhado, mas você tem ali esperança de que essa perdição cessará e que você será reconhecido. Reconhecido pela honestidade, pela sua sinceridade, por ter sido uma pessoa zelosa no seu trabalho. Ter experiência é ter uma boa esperança. E não aquele pensamento crítico que muitos têm dizendo realmente isso aí não é para mim, não dá certo mesmo, não tem como, né? Ter experiência não é ficar murmurando por tudo, né? Não tá dando certo, nossa, e fica reclamando o tempo todo. Ter experiência é você ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, você tem algo que Deus te deu, algo que Deus te deu em suas mãos. De repente que seja um carro, por exemplo, um veículo. Você tem um carro ali, o carro às vezes quebra aqui por causa de manutenção ou por desgaste natural, porque faz parte de um carro. Às vezes vai desgastar o pneu, vai quebrar alguma coisa ali, uma peça, vai soltar um parafuso. Isso é comum acontecer. Então ter experiência é ver que o carro precisa ali de um cuidado, de um conserto, de uma manutenção. E não pegar diante de algo que aconteça com o carro e começar a reclamar. Nossa, mas esse carro não presta mesmo. Eu tenho que trocar esse carro não serve para nada. Esse carro, olha só, me deixa na mão quando eu mais preciso. Sabe, ficar praguejando, amaldiçoando muitas vezes o que Deus te deu. Quando você começa a praguejar, quando você começa a amaldiçoar o que Deus te deu, aquilo que Deus te deu, se foi uma bênção, deixa de ser uma bênção na sua vida. Amém, Dona Bel? Graça e paz. Quando você começa a murmurar o tempo todo sobre aquilo que Deus te deu, quando você começa a reclamar daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te deu deixa de ser uma bênção. Deixa de ser uma bênção. E passa a se tornar um peso, um fardo, né? Então você vê muita gente assim. Às vezes tem um carrinho ali, simples, né? E o carro quebra aqui, quebra ali, começa a reclamar, mas esse carro não presta, nossa, vontade de... E começa a murmurar o tempo todo, porque o carro acontece isso, mas não procura tentar resolver o problema do carro, levar para manutenção, para arrumar. Aí, quando leva, às vezes, torna a quebrar outra coisa e reclama, continua reclamando, vive uma vida de murmuração. Ter experiência, meu irmão, é passar por essa situação. Sabe que o problema está acontecendo, mas não reclamar. Ter experiência é não reclamar daquilo que Deus te deu. Porque quando você começa a reclamar daquilo que Deus te deu, isso deixa de ser bênção. Porque soa como ingratidão. Então ter experiência é ter esperança. Esperança que algo vai melhorar. Quantos casamentos a gente não pega? Aí você pega o homem reclamando da mulher, que minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher não faz nada, e você pega assim
E aquela mulher, às vezes, foi um presente de Deus sobre a vida daquele homem. Foi um presente de Deus sobre a vida daquele homem. E aquele homem passa a reclamar daquela mulher, automaticamente ele começa a amaldiçoar o seu próprio casamento, sua própria relação. E o que acontece quando acontece isso? Os casamentos se tornam conturbados. O casamento fica descontrolado. Se perde a paz do casamento. Se perde o amor ali. O amor fica apagado, fica deixado de lado. Porque não há espaço para o amor, só está tendo espaço para murmuração. Então quando a pessoa pega e começa a reclamar de tudo, o casamento não vai andar para frente mesmo. Agora, quando a pessoa ela adquire experiência através da paciência, porque ela já passou por tantas coisas na sua vida, que hoje ela tem paciência, e a paciência gerou dentro dela experiência. Quando ela passa por situações difíceis no seu casamento, ela tem esperança. Ao invés dela reclamar, ao invés deste homem reclamar da sua esposa, ele tem esperança de que ela pode melhorar, de que seu casamento pode ser transformado, pode ser restaurado. Através da experiência, aprendemos a gerar gratidão a Deus, dizer: ó Deus, eu estou passando um momento difícil no meu casamento, as coisas não estão bem, Senhor, mas eu ainda creio que meu casamento pode ser salvo. Eu ainda creio que meu casamento pode ser restaurado. Eu ainda creio que minha esposa pode melhorar, que ela pode mudar. Eu ainda creio que tem solução, Deus. Eu ainda tenho esperança, e essa esperança gera dentro de nós, sabe o quê? Alegria. Gera expectativa de que as coisas não vão ser assim para sempre. Nem sempre vai ser xingo, brigas, confusão, nem sempre vai ser isso. Haverá tempos bons também. Assim como já houve lá atrás tempos bons, porque senão vocês não estariam juntos até hoje, haverá tempos bons lá na frente. Não vai acabar assim. Não vai acabar em sofrimento. Não vai acabar em discórdia. Se os frutos da justificação da fé existem dentro de você, a paciência, a experiência e a esperança, tenha certeza de uma coisa: a graça de Deus será sobre as suas vidas. A graça de Deus será sobre este casamento. A graça de Deus será sobre essa situação. E essa sua situação será solucionada, será resolvida. Amém? Aqui diz assim, no versículo 5 do livro de Romanos, capítulo 5. E a esperança, essa que a gente tem de que vai melhorar, a esperança que a gente tem, ela não traz confusão. A gente sabe que a gente está vivendo um mundo de confusão, não é verdade? O mundo está tão confuso, está tão bagunçado, tem tanta coisa errada, né? As pessoas trocando os pés pelas mãos, os valores invertidos, pessoas abandonando princípios, muitas pessoas abandonando a fé. O mundo parece estar vivendo uma grande confusão. E pessoas têm trazido essa confusão do mundo para dentro dos seus lares. Aí começa a virar uma bagunça dentro de casa. As crianças já não obedecem mais, né? Já não há paz dentro do lar. O marido já não se entende mais com a mulher. No trabalho parece dar tudo errado. É um tentando trapacear o outro. O mundo está uma grande confusão. O mundo está vivendo uma grande confusão. E aonde que podemos encontrar paz no meio dessa grande confusão que o mundo está vivendo? Podemos encontrar paz com o mundo? Não. Podemos encontrar paz apenas com Deus. Ainda que o mundo esteja vivendo uma grande confusão, você pode encontrar paz para viver com Deus, mesmo em meio desta grande confusão que o mundo está vivendo. E aqui diz que essa esperança que nós temos em Deus é uma esperança real. Ela é firme, ela não traz confusão, ela não te faz duvidar. Você tem esperança e você tem a certeza, porque você tem fé, porque você crê que as coisas vão melhorar. Você crê que as coisas vão melhorar. Você tem esperança, tem certeza e tem fé. E é preciso não só ter esperança e ficar pensando assim, mas será que vai melhorar mesmo? Não.
é ter esperança, é ter fé, é determinar, é dizer: Deus, eu creio, eu acredito que o Senhor Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. O meu Deus é poderoso para mudar. E eu tenho esperança nesse Deus poderoso. Eu tenho fé nesse Deus poderoso. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que ele será transformado. Eu tenho fé que ela será renovada. Eu tenho fé que minha casa será uma casa abençoada. Que minha casa não viverá como a confusão deste mundo. Eu tenho fé. É preciso viver pela fé. E viver pela fé é ter paciência. Viver pela fé é adquirir experiência, porque você já passou por tantas coisas na sua vida. Você sabe disso. Viver pela fé é ter esperança, mesmo em meio às tribulações, porque você tem certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus está no comando e as coisas podem melhorar a qualquer momento, conforme uma ordem de Deus. Basta apenas uma palavra de Deus e toda a situação poderá ser mudada. A esperança, ela não traz confusão. E eu sei que o mundo está muito confuso. Mas a esperança que o crente tem em Deus, ela não traz confusão. O crente sabe o que quer. Ele sabe o que é. Ele sabe em quem ele tem crido. O crente sabe em quem ele tem crido. Ele sabe para quem tem orado. Ele sabe em quem ele tem depositado a sua fé. Em Cristo. Então, a esperança nossa não pode ser uma esperança confusa. Uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Então, para que orar? Se você ora já não acreditando que vai receber, porque Deus te daria algo se nem você mesmo que está pedindo acredita que pode receber. É preciso crer. Pode pegar. É preciso crer, é preciso acreditar. É preciso que a sua fé seja real, seja nítida. É preciso que a sua fé seja real, seja nítida. Que sua fé seja sentida. Que a sua fé seja vivida. Ao ponto de você orar e ver acontecer. Porque você sabe em quem você tem crido. A nossa esperança, ela não pode ter confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Por isso a nossa esperança não pode ser confusa. Por isso a gente não pode andar em dúvida. Porque o amor de Deus foi derramado sobre nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Presta atenção nisso. O Espírito Santo nos foi dado. Ele habita em nossos corações. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Habita em nós um ser soberano, um ser capaz de mudar toda situação, um ser poderoso. Habita dentro de nós alguém que é capaz de curar. Habita dentro de nós alguém que é capaz de libertar. Habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus, capaz de operar milagres, capaz de transformar toda e qualquer situação, capaz de reverter qualquer situação e qualquer problema. Habita dentro de nós o Espírito Santo de Deus e o mundo não pode mudar isso. E você não pode ter confusão em relação a isso. Você não pode ter dúvida em relação a isso. Habita dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Eu já vou lá, já. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor nesta manhã sobre nossas vidas. Irmão, irmã, os frutos da justificação. Fomos justificados pela fé, porque Cristo morreu numa cruz para nos salvar de um preço que não era dele, mas nosso. O pecado que era nosso. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e fomos justificados. Não pela lei, porque se fosse pela lei estaríamos condenados. Mas Deus nos amou tanto que Ele derramou a sua graça sobre nossas vidas por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, no Calvário, e nos salvou dessa condenação, nos dando direito a viver uma vida eterna para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não crê também já está condenado, mas aquele que crê será salvo.
E Cristo hoje ressuscitou e reina. O nosso Cristo ressuscitado, ele reina. Está no trono ao lado de Deus, nos chamando para viver esse tempo de novidade de vida, como novas criaturas, vivendo os frutos da justificação, ou que seja, Cristo nos tem chamado para viver um tempo de paciência, um tempo de experiência e um tempo de esperança. Cristo nos tem chamado para viver esse tempo. E Deus nos ensina que não encontramos paz com o mundo. Não é possível você encontrar paz com o mundo, porque no mundo você terá aflições. Mas Ele também nos garante que podemos viver em paz com Deus, com os próprios Senhor, porque já fomos justificados pela fé. Então, meu querido, minha querida, ainda que as coisas estejam difíceis, saiba que você pode ter paz com Deus, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às batalhas que você tem travado em sua vida. E no meio dessas batalhas, você aprenderá a ter paciência através dos problemas e das tribulações. Você aprenderá a ter paciência. E a paciência vai gerar dentro de você experiência. Experiência. E a experiência produzirá esperança. Porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe que dentro de você existe o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar agora e agradecer a Deus a este tempo devocional. E eu agradeço a presença da Dona Bel, a presença de todos vocês que estão participando. Papai já vai lá já, filha. Fala para ele que eu já volto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos de todo o coração, ó Deus. Porque nós sabemos em quem temos crido, ó Deus. Nós cremos num Deus poderoso, um Deus que cura, que livra, que salva e que liberta. Sabemos que passamos por momentos difíceis na vida. Mas nenhum desses momentos, meu Pai, podem apagar a fé que existe em nós. Nenhum destes momentos, meu Pai, difíceis que passamos em nossa vida, seja ele no trabalho, no casamento, na igreja, seja onde for, meu Pai, nenhum desses momentos difíceis é superior ao Espírito Santo que nos foi dado e que habita dentro de nós. Nós cremos nesse Espírito Santo que habita dentro de nós, meu Pai. Esse Espírito Santo que é poderoso para mudar, para livrar, para reverter toda e qualquer situação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abra nossos olhos para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, meu Pai, para viver. Esse tempo de paciência, nos ensina a ter mais paciência, Deus. Acalma nosso coração, meu Pai. Tira, meu Pai, toda a ansiedade que existe em nossas vidas, meu Pai, toda a pressa. Arranca de nós toda essa ansiedade e nos ensina a viver com sabedoria, com paciência. Que através dessa paciência, meu Pai, possamos aprender o valor da experiência, por passarmos por situações difíceis, meu Pai, em nossas vidas. Que dessas situações difíceis, meu Pai, possamos adquirir experiência para as nossas vidas. E através da experiência, meu Pai, meu Pai, que seja gerada em nossos corações a esperança. Uma esperança firme, uma esperança real, sabendo e crendo que o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas, meu Pai. Pai, nos ensina a andarmos em paz com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar. E lembre-se deste tempo no qual Cristo tem te chamado. Um tempo para viver com paciência, experiência e esperança. Romanos capítulo 5. Amém.